Pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento à matéria, nós passamos agora para o tópico 6, tratando da extinção dos atos administrativos. Pessoal, vejam só, são diversas as modalidades de extinção dos atos administrativos. O que nós vamos ver aqui agora, nesse momento, nesse tópico, são, dentre as diversas modalidades, as mais importantes, as que correspondem efetivamente a questões de prova. Pessoal, primeiramente aqui, acredito eu, a modalidade mais conhecida de todos nós, a famosa e famigerada anulação. Vejam só, pessoal, desde logo eu vou dar uma orientação. Tirando ali na cassação, que é a nossa terceira modalidade, eu vou evitar agora de falar o que o judiciário pode fazer ou deixar de fazer em relação aos atos da administração. Depois que nós acabarmos o tópico 8, que a gente falar em conversão, a gente vai, numa frase só, definir o que o judiciário pode fazer e deixar de fazer em relação aos atos da administração. Pois bem, pessoal, passando aqui, a anulação, o conceito é relativamente tranquilo. O que é anulação? É a extinção do ato administrativo com efeitos ex tunc retroativos em virtude de vício de legalidade em seus elementos constitutivos. Aqui está então, pessoal, vejam só. A anulação, a extinção do ato administrativo com efeitos ex tunc retroativos em virtude de vício de legalidade em seus elementos. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu melhorar aqui. Botando em azul, qualquer de seus elementos constitutivos. Então vejam só, pessoal, realmente acredito eu uma figura relativamente tranquila. O que é anulação, pessoal? O ato administrativo foi produzido pela administração e depois da sua produção se verificou que ele apresenta um vício de legalidade. O que é vício de legalidade? É desconformidade para com a lei ou os princípios administrativos. Ora, em virtude da verificação desse vício de legalidade, da desconformidade do ato com a lei ou com qualquer dos princípios administrativos, é decidida a sua anulação com efeitos retroativos, ex tunc, ou seja, desde a data da sua produção. Desde a data da sua produção. Então vejam só, pessoal, um exemplo aqui bem simples para a gente ilustrar a matéria. Vamos dizer que é praticado um ato de autorização em 1º de março. Em 1º de setembro do mesmo ano, após o regular processo administrativo, se verifica que este ato aqui foi praticado por uma autoridade absolutamente incompetente. E, em virtude disso, a administração decide pela sua anulação. Ora, como a extinção do ato decorreu de vista e legalidade, no caso, vício de competência e competência absoluta, o ato é extinto com eficácia retroativa, ou seja, os efeitos da extinção retroagem até
até a data da produção do ato administrativo, no nosso caso, 1º de março. Genericamente falando, simplesmente, pessoal, o ato some, simplesmente desaparece do universo jurídico. Essa é a regra geral, com exceção dos terceiros de boa-fé, como já vamos ver. Mas antes disso aqui, pessoal, 2 considerações, que realmente, conceitualmente falando, é isso, anulação. Pessoal, vejam só. Vamos pensar aqui. Essa autorização, sem dúvida, tem por destinatário algum administrado. Ela foi praticada por um agente absolutamente incompetente. Ou seja, não há qualquer vício, qualquer conduta ilícita imputável ao próprio administrado. Será que a administração, ao decidir pela anulação dessa autorização, tem que observar o contraditório para a defesa? Vejam só, a questão é motivo de discussão pela doutrina, mas qual o entendimento prevalente? Olha só, tudo bem, não há nenhum fato, nenhum ato ilícito a ser imputável ao administrado, mas bem ou mal, pessoal, ele vai ser atingido pelo ato de anulação. Ora, se a sua esfera jurídica vai ser afetada, devem ser observados obrigatoriamente o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, o administrado deve ter oportunidade de se manifestar, de se valer dos argumentos disponíveis para manter em vigor, para tentar afastar a extinção da autorização. Em síntese, pessoal, sempre que a anulação de um ato influir na esfera jurídica do administrado, deve ser precedida da oportunização do contraditório e da ampla defesa. Então, sempre que a anulação de um ato administrativo influir na esfera jurídica do administrado, deve ser precedida da oportunização do contraditório da ampla defesa. Ou seja, pessoal, a validade da decisão da administração anulando um ato deve estar condicionada a que antes da decisão propriamente dita seja oportunizado ao administrado o contraditório e a ampla defesa. Pessoal, seguindo aqui, olhem só, questão de concurso. Só um pouquinho, antes de colocar aqui. Pessoal, a questão aqui é bem simples. A anulação representa exercício de competência vinculada ou discricionária. Falando de outro modo, pessoal, frente a um vício de legalidade, a administração está obrigada ou não a anular um ato administrativo. Vejam só, eu vou aqui só mencionar 2 termos e nós vamos definir essa matéria e realmente contratarmos no tópico 7 da convalidação. Mas desde logo nós temos que colocar aqui, ó, em se tratando de defeito insanável, a anulação do ato é obrigatória para a administração. Seguindo aqui, se o defeito
for sanável segundo entendimento prevalente cabe à administração decidir com discricionariedade pela anulação ou pela convalidação do ato defeituoso. Então, olhem só, pessoal, a gente vai tratar disso aqui com tranquilidade dentro da matéria convalidação. Mas olhem só, o coração disso aqui, pessoal, é essa figura aqui, como eu falei. Convalidação, a gente vai ver, tranquilo, é a correção do ato portador de defeito sanável de legalidade. Então, há defeitos de validade mais graves, que a gente chama de defeitos insanáveis. São aqueles que não admitem a convalidação. E há defeitos menos graves, que nós chamamos de defeitos sanáveis, que são aqueles que admitem a convalidação. Trazendo isso para o contexto da anulação, eu posso concluir com tranquilidade que, em se tratando de defeito insanável, a administração atua com base em competência vinculada, sendo a anulação para ela obrigatória. Competência vinculada. Já se o defeito for sanável, segundo o entendimento prevalente predominante, a administração vai gozar de discricionariedade para decidir pela anulação ou pela convalidação do ato defeituoso. Pois bem, pessoal, estamos praticamente fechando a nossa anulação. Só falta a gente analisar aqui uma matéria, pessoal. Vamos esboçar aqui e, a princípio, vamos fechar. Vamos colocar as conclusões aqui de pronto e vamos explicar melhor ela no nosso próximo encontro. Vejam só aqui, ó. Eu falei, a gente colocou no conceito inicial que os efeitos da anulação são retroativos, ex tunc, desde a data em que o ato foi produzido. Tudo bem. Mas olha só, pessoal, só uma coisinha aqui, ó. Eu esqueci. Bom, deixa eu ir para outra folha aqui. Aqui. Pessoal, temos que tomar cuidado com a seguinte situação aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar com asterisco. Por quê? Porque a lição correta é a que eu coloquei aqui no quadro anterior. Se o defeito for insanável, a anulação é obrigatória. Se o defeito for sanável, a administração vai ter discricionariedade para decidir entre a anulação e a convalidação. Mas olhem só, pessoal, isso cai assim numa prova. Em caso de defeito, vou botar aqui. Em caso de vício de legalidade, a anulação é obrigatória para a administração. E aí, pessoal, certo ou errado? Vejam só, na verdade, essa assertiva, essa afirmação está imperfeita, né? Já que hoje, atualmente, a função da convalidação tem que diferenciar entre o defeito sanável e insanável. O problema é que até pouco tempo atrás, a convalidação não era uma figura admitida pela maioria da nossa doutrina. Eles diziam, qualquer defeito do ato viola o interesse público,
Logo, não cabe falar em defeito sanável em direito administrativo. Todo e qualquer defeito de legalidade deve levar à sua anulação. O que ocorre, então? É que ainda há na doutrina, pessoal, diversas afirmações genéricas como essa, que se fala apenas assim: em caso de vício de legalidade, a anulação é competência vinculada, é obrigatória para a administração. Se vocês verem isso, pessoal, numa prova, numa questão de prova objetiva, ESAF, FCC, o meu conselho é: congelem essa alternativa, analisem as demais alternativas da questão. Se não houver outra alternativa correta, apesar de ser meio tortuosa hoje essa lição, considerem essa assertiva correta. Ou seja, a falta de outra alternativa melhor numa questão objetiva. Já numa questão de certo ou errado, pessoal, caso do CESP, eu sinceramente não me lembro de uma assertiva do CESP que tenha considerado essa afirmação correta. O CESP diferencia com exatidão. A anulação obrigatória quando o defeito é insanável. Caso contrário, como a gente colocou no outro quadro, ela é discricionária para a administração. Pois bem, pessoal, paramos aqui agora. Na próxima aula fechamos a anulação.